Hoje é 14 de janeiro de 2020. 14 de janeiro de 2020. A Folha de São Paulo de hoje traz à página A4 o título: Pacote anticrime pode afetar prisões sem prazo realizadas pela Lava Jato. Em seguida, juiz das garantias vira desafio para as pequenas comarcas. Isto aqui tem, evidentemente, influência muito grande do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é, com certeza, coautor, no mínimo, daquele projeto original que foi mexido, sim, no Poder Legislativo e resultou numa espécie de prejuízo ao próprio criador. Em outros termos, o feitiço voltou contra o feiticeiro. E o feiticeiro agora está convictamente determinado a obter provisões sucessivas, já agora no sentido de delongar o prazo para a efetivação das medidas concernentes ao chamado juiz das garantias, que é a legislação que vem atritada, não, vem assimilada ao projeto inicial anticrime. O ministro é teimoso, é obcecado, não fez sozinho aquele projeto correspondente ao pacote anticrime, não. Houve mão gorda ali, houve mão competente também. Dizem que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cooperou ativamente nesse tipo de provisão legislativa ou de projeto e, curiosamente, há de votar mais tarde quanto à manutenção ou não de dispositivos da lei que ele próprio, em parte, quiçá, não se sabendo qual a medida da contribuição sua para o pacote, qual a medida daquela manifestação sua anterior à projeção concreta da lei a vigorar, ou da lei em vigor. O ministro da Justiça teima, insiste, obceca-se a obter aquilo que constitui talvez o privilégio seu, porque foi juiz na Lava Jato e agora quer ser o pró-autor das consequências que vêm por aí. Com imenso respeito ao eminentíssimo ministro da Justiça, isso não diz com a Lava Jato, não, ministro Moro. Isto diz com os chamados pequenos delinquentes, aqueles que ficam anos e anos e anos sendo fritados dentro desses presídios podres que o nosso país tem. Isso diz com a meretriz que sequer tem advogado a poder defendê-la. Isso diz com os aidéticos que estão nas nossas instituições prisionais, arriscando-se a contagiar os demais presos e as demais presas. Isso diz com aqueles que estão morrendo aos poucos lá dentro, ministro Sérgio Moro. Vossa Excelência, quando labuta em torno do pacote anticrime e do alongamento da vitalidade daquilo que se chama juiz das garantias, Vossa Excelência pensa nos Lula da vida,
nos políticos que estão presos e condenados, inclusive alguns, até mesmo por Vossa Excelência. Vossa Excelência está pensando nos chamados presos elitistas, que têm as suas peculiaridades. Este escriba assistiu ontem ou anteontem o filme Cumprido, aliás, sobre o irlandês, e há uma cena em que Al Pacino, representando ou atuando como Jimmy Hoffa, está a tomar o seu sorvete numa das dependências da prisão onde se encontrava, sorvete este que é inclusive servido por um outro detento e tem as suas limitações, é claro, algumas, mas tem privilégios, prerrogativas e garantias, como o nosso antigo ou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso, mas muito bem preso, com as peculiaridades de estilo, garantia de acesso sexual, que é o instinto básico da pessoa humana, e outras preciosidades de igual teor. Não se diga que este escriba é anti-Lula, não é não, até simpatiza muito com o ex-presidente da República pela sua vitalidade, beligerância e outras primazias que são íncitas à entidade biopsíquica que ele representa ou significa enquanto ser humano. Não, esse escriba não tem qualquer objeção ao tratamento dado ao ex-presidente Lula e a outros hipotéticos delinquentes postos no nosso regime prisional diferenciado. Não, a preocupação deste escriba, ministro Sérgio Moro, em função do chamado juiz das garantias, não diz com a chamada Lava Jato ou com as ações penais com codinomes parecidos, não, diz com o preso básico, com o aidético sim sem tratamento, com a prostituta, que muitos cientistas políticos hoje denominam as putas do nosso sistema prisional, com os homossexuais, aidéticos, ministro Sérgio Moro. É com essas questões que este escriba vê o denominado juiz das garantias. Eles não existem para garantir os presos da Lava Jato, não hão de existir para garantir os presos da Lava Jato, não, ministro Sérgio Moro. Vossa Excelência precisava estar pensando, sim, nos milhares de zumbis silenciosos que o Brasil tem apodrecendo nas celas que nós exibimos por aí. Então a preocupação de Vossa Excelência, sonhando com a Lava Jato e com a privação do juiz de garantias, a preocupação de Vossa Excelência devia ser com o preso, com o preto, com o pobre, com a puta, com o desvalido, com o aidético, com o sifilítico que nós temos nos nossos presídios. Ministro Sérgio Moro, esta ponderação feita em função daqueles que estão presos, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Renato Duque, Paulo Vieira de Souza. Eles são os privilegiados sim, por tratamento detentivo diferenciado. A preocupação de Vossa Excelência tem que ser, precisa ser, com aqueles milhares e milhares, 800 mil desvalidos. Ministro Sérgio Moro,
desvalidos e tanto que já houve um pedido muito elegante, aliás, de alguns juízes de São Paulo, no sentido de que presos e presas lhes fossem apresentados, ao menos com um banho tomado, porque cheiram mal. Ministro Sérgio Moro, o nosso preso cheira muito mal. Ministro Moro, Vossa Excelência precisa apoquentar-se exatamente com a destinação do juiz das garantias, ao ver deste velho criminalista que já sentia o cheiro ruim de preso quando começou a advogar há 62 anos. Faz 62 anos, ministro Moro, Vossa Excelência sequer pensava em nascer. Quando nasceu, este defensor já era habituado e muito a frequentar as pocilgas que o nosso país tem. Então, Vossa Excelência, como ministro da Justiça, precisa preocupar-se, sim, em visitar a podridão das nossas celas. Precisa devotar-se, inclusive, a saber qual ou quais presas aidéticas, sifilíticas estão ainda desfrutando as maravilhas dos nossos presídios de luxo. Ministro Sérgio Moro, que tem, de vez em quando, uma pastilha a mais antiviral, que não adianta coisa alguma, com separação das outras presas na mesma cela, porque a AIDS pode ser contagiosa e o contato entre umas e outras pode levar à aquisição dessas maravilhas que as presas aidéticas trazem nas entranhas, ministro Sérgio Moro, e eventuais copartícipes desse pacote anticrime e copartícipes dessa previsão para juiz das garantias, que tem no mínimo a possibilidade, o juiz das garantias, de cheirar o preso ou a presa, a saber de onde o preso e a presa provêm. Aliás, há, em certa medida, a possibilidade de, pelo cheiro do preso, saber de onde ele provém, ministro Sérgio Moro. Este antiquérrimo advogado criminal hoje vai pouco a presídios, porque não tem mais paciência e não tem mais a dose de desespero suficientemente administrada para se comportar bem numa prisão dessas. Mas há outros advogados mais moços, jovens ainda, que têm uma dose de sofrimento suficiente para suportar as agruras dessas visitas, ministro Sérgio Moro. Então, Vossa Excelência não precisa se preocupar com Eduardo Cunha, com Sérgio Cabral, com Renato Duque, com Paulo Vieira de Souza, a impressionar o nosso populacho. Não são eles os destinatários do juiz das garantias, ministro Moro. São este muito antigo advogado criminal, aos 84 para 85 anos, este criminalista vai repetir robustamente, rudemente, São o negro, o mulato, a puta de zona do baixo clero lá da Rua São João, da Avenida São João e cercanias dos pequenos municípios, a aidética, porque as mulheres também têm AIDS, ministro Sérgio Moro. A sifilítica, porque as mulheres também têm sífilis, ministro Sérgio Moro. Enfim, há essa corte toda de prisioneiros que precisa, tal coorte, de ao menos um juiz
para ver o que lhes está a acontecer. Este escriba, há uns tempos atrás, preveniu um magistrado: olhe, esse preso vai morrer. Ele há de morrer preso. E realmente morreu. E as coisas não foram adiante, ministro Sérgio Moro, porque a família também estava cansada, cansadíssima. Cuidar daquele velho que não saía da prisão e que tinha, eventualmente, alguma herança a dispor-se quando morrendo mais depressa. Ministro Sérgio Moro. Então, Vossa Excelência precisa se preocupar com isso, sim. E parar de afirmar que a Lava Jato há de ser prejudicada com juiz de garantia. Isso é bobagem. É bobagem. E menor dose, com imenso respeito, de estabilidade ou de respeito, sim, ou de observância da nossa realidade. Dito isto, é 12:05. Observado o português castiço, é 12:00. Mais 5 minutos em agregação, vamos ao trabalho. Este escriba gostaria imensamente que Vossa Excelência conhecesse ao menos parte do teor desta manifestação, porque aí faria companhia a essa multidão toda de prisioneiros que estão aí a esperar que venha a apelo, ao menos alguém, à entrada da prisão, quando presos em flagrante ou com outra medida detentiva, para saber o que houve com eles antes da detenção ou da aposição dentro de um dos presídios morféticos que o nosso Brasil tem. Vamos ao trabalho, lá na Aveva.